Imagine por um instante que existe escondido dentro da sua casa um portal antigo. Não está enterrado em um templo egípcio, nem guardado sob a areia do deserto. Ele está diante de você, silencioso, imóvel, e você o encara todos os dias. O espelho. O que você nunca percebeu é que esse objeto simples, comum, é o mais antigo altar de poder que a humanidade já conheceu. Os antigos o chamavam de a superfície dos deuses, o ponto onde o invisível toca o visível. Não é apenas um reflexo, é um contrato. Cada palavra dita diante dele, cada pensamento fixado no olhar que retorna, grava-se como uma ordem no tecido invisível da realidade. Florence Scovel Shinn, uma mulher que desafiou a lógica de sua época, descobriu esse segredo há mais de um século. Enquanto o mundo ria de ideias como vibração e palavra criadora, ela ensinava algo que ainda hoje transforma destinos. O universo responde à linguagem que você fala diante do espelho da sua alma. Mas cuidado, o espelho é sincero demais. Ele não devolve o que você deseja, devolve o que você acredita. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Não por falta de esforço, mas por repetir decretos invisíveis de escassez. Todos os dias, diante desse portal, milhões de pessoas olham para si mesmas e dizem sem perceber: estou cansado, nunca dá certo, o dinheiro é difícil. São orações disfarçadas de desabafos. São feitiços inconscientes lançados contra si mesmos. Florence chamava isso de o pecado da palavra vazia, porque a palavra vazia de fé torna-se maldição. E ela dizia mais: a mente é o projetor, o espelho é a tela e o mundo é o filme que você cria. O que você diz diante do espelho não é uma frase qualquer. É um decreto. E o decreto cria forma. O dinheiro que você busca, a oportunidade que parece nunca vir, o reconhecimento que escapa por um fio. Tudo isso começa. Não no trabalho, nem no banco, nem nas circunstâncias, mas nesse instante em que seus olhos se encontram com os seus próprios olhos. Há quem duvide, claro. E Florence sabia disso. Por isso, ela chamava sua técnica de a prática perigosa da palavra viva. Perigosa porque exige coragem. Coragem de confrontar o reflexo e dizer, eu mereço. Coragem de romper com anos de autocrítica, vergonha e medo. Coragem de declarar riqueza quando o bolso está vazio. E é justamente essa coragem que separa o mendigo do herdeiro. Porque o mendigo suplica, o herdeiro declara. O mendigo espera, o herdeiro já possui. E quando você entende essa diferença, o espelho deixa de ser um reflexo e se torna um portal. Mas aqui está o mistério que Florence guardava em silêncio e que poucos compreenderam. Não é o espelho que tem poder, é a vibração que você projeta quando fala consigo mesmo com fé. A neurociência moderna chama isso de efeito do sistema de recompensa. O cérebro libera dopamina e molda novas conexões cada vez que você repete uma afirmação que contém crença, emoção e imagem mental. É como se a sua mente esculpisse o futuro a cada palavra. Os antigos chamavam isso de impressão quântica. Florence o chamava de a palavra criadora. E é aqui que começa a técnica. Mas antes de te revelá-la, quero te conduzir a uma compreensão mais profunda, porque sem isso, ela seria apenas uma superstição e não o instrumento de transformação que é. Pense comigo. Tudo o que existe começou com uma palavra. Faça-se a luz. A casa está pronta. Eu aceito. Eu recebo. Essas expressões não descrevem a realidade, elas a criam. Florence dizia, o homem é um emissor de ordens no campo invisível. Ele cria por meio da vibração verbal e da fé emocional. Quando você se olha no espelho e declara algo, há um instante em que a mente duvida, o coração hesita e a voz treme. Esse é o ponto de virada, porque é ali que nasce o novo decreto. E se você sustentar essa vibração por apenas 17 segundos, apenas 17, algo muda. A frequência do pensamento se estabiliza, o corpo responde e a energia ao redor se reorganiza. Parece místico? Sim, mas é também neurológico. O espelho é o amplificador mais potente do sistema de crenças. Ele devolve o que você transmite, multiplicado. E quando você se declara próspero, mesmo antes de ver o resultado, o universo entende isso como um comando, não como um pedido. Mas Florence advertia: a palavra criadora não é para os impacientes.
ela ensinava a seus alunos que o decreto diário deve ser sustentado por ciclos: 7 dias, 21 dias, 40 dias. E é aí que mora a magia verdadeira. Na consistência, uma de suas alunas, chamada Clara, vivia endividada e desesperada. Repetiu o ritual diante do espelho durante 7 dias. Eu sou abundância em forma humana. O dinheiro me busca, porque eu o abençoo. No 8º dia, recebeu uma ligação inesperada, uma herança esquecida. Outro aluno, Miguel, desempregado há meses, fez o mesmo. Declarava toda manhã: sou um canal de oportunidades. O emprego ideal me reconhece. Em uma semana, foi chamado para uma vaga que ele sequer lembrava de ter se candidatado. Florence não dizia que o espelho faz mágica. Ela dizia que o espelho revela o que você finalmente acredita ser possível. E é por isso que o primeiro passo é sempre o mesmo: olhar-se sem desviar. Muitos não conseguem. O espelho expõe as mentiras que contamos sobre nós mesmos. Por isso, Florence dizia que o espelho é o tribunal silencioso da alma. Mas quando você o encara com fé, ele se torna o portal da criação. Agora, imagine acordar amanhã e, antes de olhar o celular, antes de pensar em contas, você se colocar diante do espelho e dizer: eu recebo. Eu sou abundância. Eu sou o canal da prosperidade divina. Não como uma frase vazia, mas como um decreto. Você não pede, você afirma. Você não deseja, você encarna. E é nesse instante que o invisível começa a se mover. Os antigos místicos chamavam isso de metanoia, a mudança de mente que muda o mundo. Florence chamava de a palavra que volta multiplicada. Você pode chamá-la, se quiser, de fé ativa. Mas existe uma advertência. O espelho não distingue o bem do mal, o certo do errado, o que você quer e o que você teme. Ele apenas amplifica. Por isso, Florence dizia que toda palavra dita diante dele é um contrato invisível. Se você diz, estou quebrado, o espelho assina. Se você diz, o dinheiro me evita, o espelho confirma. Mas se você diz, eu sou o campo da riqueza se expandindo, o espelho abre o portal. E aqui entra a palavra proibida, o segredo que Florence guardava para os alunos mais avançados. Uma palavra simples, mas perigosa. Porque, segundo ela, só os que estão prontos para receber conseguem pronunciá-la sem sabotagem. Essa palavra é recebo. Florence dizia: enquanto você pede, o universo entende que você não tem. Quando você declara que recebe, o universo entende que já é seu. É a diferença entre mendigar e herdar. Por isso, o verdadeiro poder da técnica não está em pedir, mas em receber com o coração. E o espelho é o campo onde esse recebimento se torna real. Você o usa não para se convencer de algo, mas para alinhar o seu interior com a realidade que já existe no invisível. E quando você diz recebo, você não afirma um desejo. Você ativa uma frequência. Veja, tudo vibra. O dinheiro é uma forma de energia, e energia responde à coerência. Quando você fala recebo com gratidão, seu campo vibracional se expande. As oportunidades começam a te perceber. As pessoas certas começam a se aproximar. As portas se abrem não porque você forçou, mas porque você entrou em harmonia com a abundância. Florence dizia que cada ser humano tem uma conta invisível no banco divino e que a senha é a palavra certa dita com fé. Não há burocracia, nem limite de crédito. O único bloqueio é a dúvida. Por isso, ela repetia a seus alunos: a dúvida é o ladrão da colheita. E completava: quem duvida, quebra o decreto. Agora perceba a beleza disso. Tudo o que você precisa para começar já está em sua casa. Não é um livro, não é uma fórmula, não é um ritual secreto de um guru. É o espelho. E a coragem de encarar quem você realmente é. Quando você entende isso, o mundo muda. Você para de correr atrás da abundância e passa a atraí-la. Você para de suplicar e passa a declarar. E o universo, obediente como um reflexo, começa a repetir o que você acredita. Nos próximos minutos, você vai aprender como usar essa técnica com precisão. O tempo exato, as palavras certas, o ritmo ideal. Mas antes de seguirmos, grave isso em sua mente. A pobreza e a riqueza começam na mesma fonte, a palavra. E o espelho é o altar onde essa palavra se torna carne. Por isso, Florence dizia: não peça, declare. Não tema, receba.
Não duvide, reflita. E é exatamente isso que você vai aprender a fazer a partir de agora, porque o espelho não mente. Ele apenas devolve o que você acredita ser possível. E quando você se olha e diz com fé, eu recebo, o universo inteiro se curva para confirmar. Você já compreendeu que o espelho não é apenas vidro e reflexo. Ele é o portal onde sua palavra se torna decreto. Agora é hora de entender o mecanismo oculto que faz isso funcionar. Não como mágica, mas como lei. Florence dizia que o universo é regido por leis precisas e que a principal delas é a lei da palavra criadora. Toda vibração que você emite retorna multiplicada. Quando a palavra é dita com emoção, ela se grava no campo invisível. Quando é repetida com fé, ela começa a atrair equivalentes vibracionais. E quando é dita diante do espelho, ela encontra sua amplificação máxima, porque o espelho devolve não só sua imagem, mas também a energia que você projeta. Por isso, Florence chamava o espelho de o amplificador divino da mente humana. Ela explicava a seus alunos que o rosto refletido não é o eu físico, mas a imagem simbólica da consciência. E a consciência, quando iluminada por fé, é capaz de transformar tudo. Você nunca fala com o espelho, dizia ela. Você fala com o universo por meio do espelho. Agora preste atenção. O primeiro segredo dessa técnica é a preparação mental. Você não pode chegar diante do espelho com pressa, culpa ou ansiedade. Antes de pronunciar qualquer palavra, é preciso silenciar o ruído interior. Florence recomendava respirar profundamente 3 vezes, até sentir o corpo inteiro relaxar. Só então você olha nos seus próprios olhos. Não nos cabelos, não no rosto, mas nos olhos. É ali que o portal se abre. E nesse momento, algo acontece. Um breve desconforto, uma sensação de exposição, como se você fosse visto por algo maior do que você mesmo. Essa é a prova de que o campo se ativou. A mente racional tenta escapar, ri, zomba, mas o coração sabe. É ali, exatamente ali, que você precisa permanecer. A palavra tem de nascer desse ponto de vulnerabilidade, não da tentativa de controle. Então vem o segundo segredo, a coerência emocional. Florence ensinava que a palavra sem emoção é um corpo sem alma. Por isso, quando você declara, eu recebo, não deve dizê-lo como quem repete uma frase decorada. Você deve sentir o que diz. Imagine o dinheiro fluindo, as oportunidades surgindo, o corpo vibrando em gratidão. Veja-se como quem já possui. O universo não entende pedidos, entende estados vibracionais. Quando você encarna o sentimento de já ter recebido, você se torna a frequência da abundância. A ciência moderna confirma isso de maneira surpreendente. Estudos sobre o sistema de recompensa mostram que, quando você visualiza um resultado desejado e sente gratidão antecipada, o cérebro libera dopamina e ativa regiões associadas à realização, como se o objetivo já tivesse sido atingido. O que era crença mística, hoje é neurofisiologia. Mas Florence já sabia disso 100 anos atrás. Ela dizia, o corpo obedece à alma e a alma obedece à palavra. Agora, o terceiro segredo, a duração e o ritmo. Florence acreditava que existe um tempo mínimo para que o decreto se imprima no campo. Ela chamava isso de os 17 segundos do poder criador. Durante esse curto espaço de tempo, a mente deve sustentar a imagem daquilo que declara, sem desvio, sem interrupção, sem dúvida. É o instante em que o pensamento se transforma em vibração pura. Se você conseguir manter a imagem e a emoção por 17 segundos, as partículas invisíveis ao seu redor começam a se alinhar. Ela dizia que, nesse ponto, os anjos da manifestação começam a trabalhar, mas há mais. Depois desses 17 segundos, ela recomendava estender o ritual por 7 dias consecutivos. 7 é o número da completude, a semana da criação, o ciclo sagrado do tempo. Durante esses 7 dias, você deve repetir o mesmo decreto todas as manhãs, diante do espelho, com fé e gratidão. Não importa o que aconteça do lado de fora. Mesmo que as contas cheguem, mesmo que a realidade aparente te desafie, você deve permanecer firme. Porque é assim que a nova realidade se solidifica, pela consistência vibracional. Florence dizia, a fé não é repetir o que se vê, é sustentar o invisível até que ele se torne visível. E aqui, muitos desistem. Querem resultados rápidos, mas ainda estão presos à mente do mendigo, a mente que pede, duvida e reclama. O herdeiro,
Ao contrário, sustenta a vibração com paciência e reverência. Ele sabe que a semente precisa de tempo no solo escuro antes de brotar. E o espelho é esse solo. Durante anos, Florence colecionou histórias de transformação. Ela contava o caso de Thomas, um aluno que havia perdido tudo após uma falência. Ele se sentia humilhado, desacreditado, sem coragem de se olhar, mas decidiu tentar a prática. Por 7 dias, todas as manhãs, repetiu diante do espelho: "Eu sou o canal da abundância divina. A prosperidade me reconhece." No início, sentia-se ridículo, mas algo mudou no 4º dia. Uma leveza, uma certeza silenciosa. No 10º dia, ele continuou além dos 7, recebeu uma proposta inesperada. Um adiantamento de $250 mil para reerguer seu negócio. Florence dizia que não era coincidência, era coerência. Outro caso era o de Isabel, uma professora de arte. Ela lutava contra a sensação de invisibilidade, talentos ignorados, alunos desinteressados, contas atrasadas. Durante 21 dias, diante do espelho, ela repetiu: "Eu sou vista, eu sou próspera, eu sou reconhecida." No 22º dia, uma antiga aluna a indicou para uma exposição. Seu trabalho foi vendido e, com o dinheiro, ela reformou sua escola. Não foi mágica, dizia Florence. Foi a palavra voltando multiplicada. Essas histórias se repetiam porque a técnica toca algo universal. O espelho é o símbolo mais antigo da autopercepção. Olhar-se é confrontar o próprio poder. E a maioria das pessoas teme esse poder. Por isso, preferem continuar no ciclo da falta, repetindo frases que perpetuam o que não querem. Mas quem decide usar o espelho como altar, muda a relação com tudo. Com o dinheiro, com o corpo, com o amor, com o próprio destino. Agora, vamos aprofundar no mecanismo espiritual dessa prática. Florence dizia que a palavra é semente, o espelho é o solo e a fé é a água. Mas ela acrescentava um 4º elemento: o contrato invisível. Toda vez que você fala algo com emoção diante do espelho, é como se assinasse um acordo com o universo. Esse acordo permanece ativo até ser substituído por outro de vibração mais alta. Por isso, é tão importante vigiar as palavras. Quantas vezes você já se olhou e disse: "Não consigo, estou velho demais, nada dá certo"? Cada uma dessas frases foi um contrato. E enquanto você não o revogar com uma nova declaração, o universo continuará obedecendo ao antigo decreto. A técnica do espelho é, portanto, uma ferramenta de reescrita de contratos invisíveis. Você desfaz o que foi dito sem consciência e cria um novo padrão vibracional. É por isso que Florence dizia: "O espelho é o tribunal onde a alma revoga suas sentenças." Mas há um cuidado ético que ela sempre enfatizava. O poder da palavra não é neutro. Usado com ganância ou vaidade, ele gera desequilíbrio. Por isso, antes de cada decreto, ela ensinava a incluir a frase: "De acordo com a vontade divina e para o bem de todos os envolvidos." Essa simples adição mantém o campo em harmonia, porque a verdadeira prosperidade nunca fere ninguém. Ela transborda de forma justa e natural. Agora vamos à estrutura prática completa do ritual. Prepare o ambiente. Escolha um espelho em um lugar calmo, de preferência onde possa ficar em pé com a coluna ereta e os ombros relaxados. Evite distrações. Se desejar, acenda uma vela branca, símbolo da consciência. Silencie a mente. Respire profundamente 3 vezes. Sinta o ar entrando e saindo. Diga mentalmente: "Eu estou presente." Olhe nos olhos. Sustente o olhar. Se sentir desconforto, mantenha. Esse desconforto é a mente velha tentando escapar. Pronuncie o decreto. Escolha uma frase curta, no tempo presente e afirmativo. Exemplo: "Eu sou prosperidade divina em ação." Ou "Eu recebo a abundância que me pertence por direito." Diga lentamente, com emoção. Sinta o significado em cada célula. Mantenha por 17 segundos. Continue olhando para si, sentindo a vibração, visualizando a realidade desejada como se já existisse. Agradeça. Termine dizendo: "Gratidão, porque já é." E sorria. O sorriso é o selo vibracional do decreto. Repita por 7 dias consecutivos. Se errar um dia, recomece o ciclo. Persevere até sentir a energia mudar, porque vai mudar. Florence dizia que a prática é simples, mas exige pureza de intenção. Ela comparava o espelho a um altar.
Você não vai a um altar para reclamar. Vai para reverenciar. Durante o processo, é comum que resistências apareçam. A mente racional tenta sabotar. Isso é bobo, não funciona, estou me enganando. Mas Florence dizia que é exatamente nesse ponto que a transformação começa, quando a antiga identidade tenta resistir ao novo decreto. Se você continuar, a resistência cede, e algo dentro de você desperta, é o herdeiro que desperta, a consciência de quem já possui. O mendigo pede, o herdeiro declara. O mendigo espera, o herdeiro já é, e o universo responde ao herdeiro. Com o tempo, você perceberá mudanças sutis. As pessoas começarão a reagir de maneira diferente. Situações que antes pareciam bloqueios se transformarão em oportunidades. O fluxo de dinheiro, ideias, encontros e coincidências aumentará. Mas o mais importante, você começará a sentir-se digno. E a dignidade é a frequência da abundância. Florence contava que alguns alunos tentavam usar o ritual apenas para ganhar dinheiro, e o resultado era limitado. Os que o usavam para alinhar-se à harmonia divina prosperavam em todas as áreas: finanças, saúde, relacionamentos e propósito. Ela dizia: a abundância é a sombra natural da harmonia. Busque a harmonia e a riqueza virá como consequência. Por isso, o desenvolvimento dessa prática vai além do dinheiro. O verdadeiro milagre acontece quando você entende que o espelho é o reflexo da sua relação com o divino. Quando você se olha e diz, eu recebo, está dizendo também, eu confio. Confio que há um poder maior que me sustenta. Confio que sou parte do fluxo. Confio que nada me falta, porque a fonte é infinita. E é nesse ponto que o medo desaparece. Porque o medo é a crença na ausência. A fé é a certeza da presença. Quando o medo se dissolve, o dinheiro flui naturalmente. Não porque você o persegue, mas porque você se torna magnético a ele. Florence chamava isso de o estado de permissão. Ela dizia que a mente humana é como uma janela. Quando está limpa, a luz entra sem esforço. O espelho limpa essa janela. Cada declaração é um pano que remove a poeira da dúvida. E quando finalmente você se vê sem culpa, sem medo, o universo reflete o mesmo brilho de volta. Mas há um estágio ainda mais profundo, o nível avançado do espelho. Depois de dominar os 7 dias, Florence recomendava o ciclo dos 21 dias e depois o dos 40 dias. Esses números não são aleatórios. São ciclos de reprogramação neural e espiritual. Em 21 dias, o cérebro cria um novo hábito de pensamento. Em 40 dias, o campo energético se estabiliza. Por isso, os antigos jejuavam por 40 dias, meditavam por 21, oravam por 7. São os ritmos do cosmos. E o espelho responde a esses ritmos. Durante o ciclo de 40 dias, ela ensinava a variar as afirmações. Nos primeiros 7 dias, focar na aceitação, eu mereço prosperar. Nos próximos 14, na recepção, eu recebo o que é meu por direito divino. Nos últimos 19, na gratidão, sou grato porque a abundância já é real. Essa sequência cria uma escada vibracional, da permissão à materialização. Muitos relatavam mudanças extraordinárias, curas espontâneas, reconciliações familiares, aumento inesperado de renda, paz interior. Mas Florence lembrava sempre, o verdadeiro milagre é a consciência que desperta, não a conta bancária que aumenta. Porque quando a consciência desperta, a conta bancária é apenas reflexo. Ela também alertava para um fenômeno curioso, a prova contrária. Nos primeiros dias do ritual, é comum que obstáculos surjam. Contas imprevistas, atrasos, discussões. É o campo antigo tentando reafirmar sua velha vibração. Mas é aí que o aluno deve permanecer inabalável. Florence dizia, quando o caos surge, é sinal de que a nova ordem está chegando. Ela comparava a transformação a limpar um quarto escuro. Quando você acende a luz, vê a poeira que sempre esteve ali. O espelho faz o mesmo, traz à tona o que precisa ser purificado. E se você continuar, logo o brilho aparece. É por isso que ela chamava o espelho de templo perdido do poder humano. Porque nele está o segredo que a humanidade esqueceu. A realidade exterior é apenas o reflexo da interior. E quando você entende isso, percebe que nunca houve separação entre você e a abundância. Você e ela são o mesmo campo, expressando-se em diferentes níveis de consciência.
O dinheiro, a saúde, o amor, o propósito, tudo são manifestações de uma mesma energia, a energia da fé criadora. E a palavra é o botão que liga esse campo. Por isso, Florence terminava suas aulas com uma oração que resumia todo o seu ensinamento. A palavra que sai da minha boca não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Eu sou o reflexo da mente divina, e nela habita toda prosperidade. Esse é o coração do desenvolvimento da técnica. Transformar o espelho em altar, a palavra em decreto e a fé em ponte entre o invisível e o visível. E quando você pratica isso com devoção, algo muda para sempre. Você deixa de ser o observador passivo da vida e se torna o criador consciente da própria realidade. Não por controle, mas por sintonia. Não por força, mas por presença. Porque a abundância não é conquistada, é revelada. E o espelho é o instrumento dessa revelação. Florence dizia que, um dia, toda a humanidade compreenderá esse segredo. Quando cada pessoa acordar, olhar-se no espelho e declarar "Eu recebo", o planeta inteiro vibrará em harmonia. Não haverá escassez, porque cada um reconhecerá sua herança divina. E a Terra se tornará o reflexo de um céu interior restaurado. Mas tudo começa em um único gesto: olhar-se nos olhos e dizer a palavra certa. Essa palavra que abre portais, dissolve barreiras e ativa o fluxo infinito da prosperidade. Essa palavra que Florence chamou de perigosa, porque só os corajosos a pronunciam com fé. Essa palavra que você já conhece, recebo. Há um momento, em todo o caminho de transformação, em que o buscador se depara com um espelho e percebe que ele não é mais apenas um objeto. Ele é a fronteira entre dois mundos, o do velho eu, preso à falta, e o do novo eu, herdeiro do infinito. Florence Scovel Shinn dizia que esse instante é sagrado, é quando o mendigo e o herdeiro se encaram. O mendigo teme, o herdeiro confia. O mendigo pede, o herdeiro proclama. E nesse breve silêncio entre o pedido e a proclamação, o destino muda, porque é ali, diante do espelho, que o ser humano se lembra de quem realmente é. Não um corpo limitado por circunstâncias, mas uma centelha da mente divina capaz de criar mundos com a força da palavra. A cada manhã, quando você se coloca diante do espelho, você revive o ato primordial da criação, o momento em que o Verbo disse, faça-se, e o invisível se tornou luz. E essa luz é você. Florence dizia que a humanidade se esqueceu da sua natureza criadora, porque aprendeu a se olhar com culpa. Desde cedo, somos treinados a nos enxergar como insuficientes. Dizemos não posso, não mereço, sou pequeno. E o espelho, obediente, reflete isso de volta. Mas a alma sabe que há um herdeiro adormecido atrás de cada olhar cansado. O ritual do espelho é o chamado desse herdeiro. É o despertar da consciência de abundância. E é aqui que começa o verdadeiro encerramento. Não o fim da história, mas o início da nova identidade. Porque esta técnica não é sobre repetir palavras bonitas. É sobre relembrar a sua origem. Florence dizia, a palavra é o retorno à casa do Pai. Quando você declara, eu recebo, não está apenas atraindo dinheiro. Está voltando ao lar vibracional da suficiência. Você está dizendo ao universo, eu me lembro de quem sou. Pense nisso. Todas as tradições espirituais falam do poder do eu sou. Quando Moisés perguntou o nome de Deus, ouviu, eu sou o que sou. Jesus dizia, antes que Abraão existisse, eu sou. Os sábios hindus chamavam isso de Aham Brahmasmi. Eu sou o absoluto. Florence compreendeu que esse eu sou é o ponto de partida de toda a criação. Tudo o que vem depois de eu sou torna-se decreto. Por isso, ela ensinava que as palavras mais perigosas e poderosas são as que seguem o eu sou. Se você diz eu sou pobre, o universo confirma. Se diz eu sou próspero, o universo confirma. O espelho é apenas o mediador. Ele devolve o eco daquilo que você escolheu ser, e é por isso que a prática deve ser sagrada. Não se trata de convencer-se de uma mentira, mas de remover as camadas de esquecimento que encobrem a verdade. Você não está tentando atrair riqueza, você está reconhecendo que já é parte dela. Florence dizia que o ouro da alma é anterior ao ouro do mundo,
Quando o ouro interior brilha, o exterior apenas reflete. Ela costumava dizer a seus alunos: não corra atrás do dinheiro. Corra atrás da consciência que o cria. E completava: quem busca o ouro encontra pedras. Quem busca a luz encontra o ouro. Por isso, o espelho não é um truque. É um lembrete. Um lembrete de que tudo começa e termina dentro de você. Enquanto você não mudar a forma como se vê, nada do lado de fora se sustentará. Há uma passagem no livro The Game of Life and How to Play It, em que Florence escreve: o homem é um centro de energia que move montanhas invisíveis. A palavra é o botão que aciona esse poder. E o espelho é o local onde o homem se encontra com o divino para apertar esse botão. É por isso que, ao final de cada ciclo de prática, ela recomendava um ato simbólico: o rito da gratidão silenciosa. Após o 7º dia, o aluno deveria voltar ao espelho, em silêncio, olhar-se profundamente e apenas agradecer, sem palavras, sem pedidos, sem decretos. Esse silêncio é a coroação do ritual. É o momento em que o decreto foi plantado e a colheita começa. Ela explicava que a semente não germina enquanto você a desenterra para verificar se está crescendo. Da mesma forma, a palavra precisa de repouso. Depois de pronunciada, ela trabalha sozinha, como uma inteligência viva. Seu papel é apenas não duvidar. E a fé, dizia ela, é a arte de manter o coração calmo no meio do invisível. Mas Florence também sabia que a mente humana é impaciente. Por isso, ela criou o que chamava de ritual da ancoragem, uma forma de manter a vibração mesmo fora do espelho. Ela pedia a seus alunos que escolhessem um gesto simples, repetido ao longo do dia, como tocar o peito, respirar fundo ou sorrir levemente. Toda vez que fizessem isso, deveriam lembrar: eu recebo. Esse gesto se tornava uma âncora vibracional, uma senha para reconectar-se à frequência da abundância. Você pode fazer o mesmo. Durante o dia, quando a dúvida vier, quando o medo tentar voltar, toque o coração e diga silenciosamente: eu recebo. Essa é a ponte invisível que liga a prática matinal à vida cotidiana. É o fio de ouro que mantém a mente conectada à consciência de herdeiro. E é nesse ponto que o ensinamento de Florence se transforma de técnica em filosofia de vida. Porque o verdadeiro propósito dela nunca foi criar uma geração de manifestadores de riqueza, mas de criadores conscientes, pessoas que vivem em alinhamento com a harmonia universal. Ela dizia que a prosperidade sem propósito é vazia e que o dinheiro é apenas um servo da consciência. Quando a consciência é nobre, o dinheiro se torna bênção. Quando é egoísta, ele vira armadilha. Por isso, o encerramento desta jornada não é sobre ter mais, é sobre ser mais. Ser mais consciente, mais grato, mais presente, mais fiel ao divino que habita em você. Porque quando você se torna essa presença, tudo mais vem por acréscimo. O dinheiro, o amor, a saúde, o propósito, tudo flui de um mesmo centro, o centro do eu sou. Agora, respire fundo e imagine o seu reflexo. Imagine olhar para si amanhã cedo. Não com pressa, não com vergonha, mas com reverência. Veja-se como um templo vivo, uma manifestação da abundância universal. E ouça a voz que ecoa em seu interior: eu recebo. Deixe essa palavra vibrar em cada célula. Sinta-a atravessar o espelho e retornar multiplicada. Perceba o ambiente mudar, o ar ficar mais leve, o coração expandir. Esse é o sinal de que a energia se moveu. O decreto foi ouvido. Florence dizia que o universo é uma máquina de ecos. Ele só pode devolver o que você envia. Por isso, ela ensinava que a oração mais poderosa não é a que pede, mas a que reconhece. E a frase "eu recebo" é exatamente isso. O reconhecimento de que a abundância já está disponível. Não há espera, não há distância, há apenas percepção. E é essa percepção que muda tudo. Quando você percebe que já é parte da fonte, o medo da falta desaparece. Quando o medo desaparece, o fluxo volta. E o fluxo traz tudo o que é seu por direito. Mas há algo ainda mais profundo. Florence dizia que o espelho é o instrumento do perdão, porque diante dele, você precisa encarar o julgamento que tem de si mesmo. O dinheiro, na verdade, nunca foi o problema. É apenas o mensageiro. Ele reflete o quanto você acredita merecer.
Por isso, o verdadeiro bloqueio não está na economia, nem nas oportunidades, mas na autopercepção. O espelho é o espaço onde você perdoa a si mesmo por ter esquecido o próprio valor. E quando o perdão acontece, a abundância retorna. Ela contava que, certa vez, uma aluna chamada Ruth não conseguia prosperar por mais que praticasse. Florence percebeu que Ruth se olhava com desprezo, carregando culpa antiga. Pediu que durante 7 dias ela não declarasse nada sobre dinheiro, apenas dissesse diante do espelho: "Eu me perdoo, eu sou digna do amor divino." No 8º dia, Ruth chorou diante do espelho pela primeira vez sem medo. 2 semanas depois, recebeu uma proposta de sociedade no negócio que tentava levantar há anos. Florence sorria e dizia: "O dinheiro é a forma que o amor encontra para se manifestar quando você se permite receber." É por isso que a prática do espelho não é sobre manipular a realidade, mas sobre curar a relação com ela. O espelho cura porque devolve a verdade. E a verdade é simples: você já é o que procura. O espelho apenas te mostra o que você ainda não ousou acreditar. E aqui chegamos ao clímax identitário. Você não é o mendigo pedindo por uma chance. Você é o herdeiro reivindicando seu direito divino. O mendigo vive dizendo: "Um dia talvez." O herdeiro declara: "Hoje é o dia." O mendigo trabalha pelo medo de perder. O herdeiro age pela alegria de expandir. O mendigo vê o espelho e se encolhe. O herdeiro o vê e se reconhece. E o universo, fiel espelho que é, só pode refletir aquele que você escolhe ser. Florence costumava dizer: "A abundância é o reflexo da identidade." Se você se vê pequeno, o mundo se curva à sua pequenez. Se se vê divino, o mundo se curva à sua luz. Então, quem você vai escolher ser amanhã diante do espelho? O mendigo da dúvida ou o herdeiro da fé? Porque ambos olham o mesmo reflexo, mas apenas um vê o portal. Agora, feche os olhos por um instante e imagine-se diante desse espelho. Sinta o peso dos dias em que duvidou, das vezes em que acreditou que não era suficiente. Deixe tudo isso se dissolver. E quando abrir os olhos, declare com firmeza e amor: "Eu recebo." Não apenas com a boca, mas com o coração. Sinta o corpo inteiro vibrar nessa frequência. Porque quando você diz "eu recebo", você não está pedindo permissão ao universo. Você está aceitando o que sempre foi seu. E esse é o verdadeiro milagre da técnica de Florence. Ela não te dá algo novo. Ela te devolve a consciência do que sempre te pertenceu. O espelho não cria prosperidade. Ele revela a prosperidade que já habita em você. Ele é apenas o portal. Você é a fonte. Por isso, quando se levantar, antes de olhar o celular, antes de se preocupar com o dia, vá até o espelho e realize o ritual. Respire fundo, olhe-se nos olhos e diga: "Eu sou prosperidade divina em ação. Eu recebo tudo o que me pertence por direito." Sinta o poder dessas palavras ecoando. Deixe o espelho se tornar seu aliado, porque cada vez que você o encara com fé, o universo escuta, e quando o universo escuta, ele responde. Responde em oportunidades, em encontros, em ideias, em caminhos que se abrem. Responde com sincronicidades, com sinais, com milagres disfarçados de coincidências. Mas, acima de tudo, responde com paz. A paz de quem finalmente entende que nada lhe falta. E assim, o ciclo se completa. A promessa inicial, multiplicar o dinheiro, é apenas o começo. O verdadeiro presente é multiplicar a consciência. Porque o dinheiro, quando chega, apenas confirma o que a alma já sabia, que você sempre foi abundante. Florence terminava suas palestras dizendo: "Não há palavra perdida no universo. Cada som emitido com fé é uma semente plantada no jardim da eternidade. Por isso, cuide do que diz diante do espelho. Cada não posso é uma erva daninha. Cada eu recebo é uma flor dourada. E o jardim que floresce é o reflexo do jardineiro que desperta." Agora, se você sentiu essa verdade vibrar dentro de você, se algo em seu coração reconheceu esse chamado, faça deste momento um pacto. Aproxime-se do espelho mais próximo, olhe-se nos olhos e diga: "Eu recebo." Diga com fé, com gratidão, com amor, e depois, volte aqui e escreva essa mesma palavra: "Recebo", como um selo, um contrato vibracional com a abundância. Porque ao declarar, você não apenas comenta, você decreta.
E o decreto, dito com fé, é lei no universo. E que, a partir de hoje, cada olhar que você lança ao espelho seja um lembrete de que você é o reflexo do divino. Que cada palavra seja um fio de ouro tecendo o destino. E que cada eu recebo seja uma chave abrindo os portais da prosperidade, da paz e do amor. Florence dizia: a palavra certa, dita com fé diante do espelho, transforma o mendigo em rei e o ordinário em milagroso. Então diga, declare, receba, porque o espelho está ouvindo. E o universo também.